uma roda de conversa muito especial. O turismo rural de Cachoeiro de Itapemirim está em ascensão e a ideia é divulgar essas rotas que estão nascendo aí, né? Que é a rota da Pedra do Caramba, a rota da Pedra da Penha, a rota de Jabuticabeiras, a rota de Burarama e a rota do Itabira. Então temos aqui com a gente o Tiago, que é mestre cervejeiro, lá da rota de Jabuticabeiras, o Marcos Fabre, que é presidente da Associação de Itabira, a Simone Fávaro, o Nivaldo e a Sara, que são empreendedores, donos de empreendimentos de hospedagem na rota da Pedra da Penha. E vamos ter aqui também a mediação do Ivaí, do Sebrae, e do Carlinhos, secretário. As rotas do turismo rural de Cachoeiro de Itapemirim são uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Cachoeiro, do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, do SENAC, do Sebrae, o Convention Bureau do Região Sul, né, Vale dos Cafés. Então eu queria passar a palavra para o Carlinhos e para o Ivaí começarem a mediação dessa conversa com os nossos convidados. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer poder estar participando dessa roda de conversa. É tão importante para o município de Cachoeiro de Itapemirim. Antes mesmo de nós entrarmos no tema, de fazermos essa conversa, ressaltar aqui que é uma decisão, né, do governo, prefeito Vitor Coelho, a partir do seu plano de governo do último processo eleitoral para cá, ele então colocou lá que seria uma prioridade de governo dele trabalhar essa questão do turismo no município, mas não somente o turismo que já se trabalhava, o turismo urbanizado, voltado para as figuras que são ícones do município de Cachoeiro de Itapemirim, tanto da literatura quanto da música, mas que nós pudéssemos também alavancar o turismo rural, aproveitando as potencialidades, Evaí, que nós temos em todos os espaços rurais do município. Então, nós temos alguns lugares que já estão se tornando rota e nós temos outros com potencial, mas que ainda não estão sendo explorados exatamente porque é algo novo que está em ascensão e que tem essa visão, né, da gestão municipal, através do prefeito Vitor Coelho, de dar esse apoio e de buscar externamente também outros apoios que venham fortalecer os empreendimentos que vão surgindo nessas áreas. As paisagens são belas, mas elas ficarão lá se não houver empreendedores que busquem se preparar para receber as pessoas ou que possam ali alavancar novos atrativos, que não já o da natureza, que já estão expostas, para que as pessoas, além das belezas exuberantes do município, ela também tenha condição de apreciar ali outras atividades esportivas, né, ou religiosas, ou de permanência, mas que elas possam estar visitando o interior, que é vasto, né? Nós temos um quantitativo de mais de 800 quilômetros quadrados no município de Cachoeiro de Itapemirim. Então, assim, é importante mesmo que o próprio cachoeirense conheça Cachoeiro, que é uma realidade posta. O cachoeirense ainda não conhece Cachoeiro de Itapemirim. E com essas rotas, as pessoas, não só os que vêm de fora, Simone, mas os nossos turistas locais vão ter a oportunidade, já estão tendo a oportunidade de apreciar tais belezas. Então, assim, da parte governamental, nós temos feito, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com a secretária Fernanda, desenvolvendo esse trabalho de forma mais eficaz, e a Secretaria de Agricultura, que é onde detém o território, a gente vai também fomentando isso. Mas isso só vai ser possível, de fato, de deslanchar quando se soma muitas mãos. E aí o Sebrae é um dos parceiros, né, que está aqui, o Evaí, agora eu passo a palavra para ele, para também trazer um pouco dessa mensagem e depois a gente abrir para fazer essa conversa com todos vocês. Boa noite a todos. Obrigado, secretário. Obrigado a todos os participantes aqui conosco dessa conversa. É um tema extremamente importante para a transversalidade da economia no município, né? E essa transversalidade que a gente coloca entre a economia do município é uma oportunidade que nós estamos colocando para o meio agro, junto com as propriedades que temos aqui no município de Cachoeiro, a se desenvolverem através do turismo. Por isso, nós temos um grande desafio, que é preparar essas propriedades para receberem o turista. De fato, essas propriedades, elas querem receber o turista?
ela quer trabalhar no domingo, ela quer trabalhar no feriado, ela quer preparar para estar recebendo pessoas ali para consumirem os seus produtos. Então esse é o grande desafio que nós precisamos ter, junto com uma governança forte que está sendo montada aqui, que está sendo discutido isso já há algum tempo, né, secretário? Nós já discutimos isso nas comunidades, inclusive, já fizemos dia de campo, e aí é justamente essa virada de chave que a gente precisa oportunizar, que nós fizemos lá na Rota da Penha, não, lá na Itabira, justamente discutindo e apresentando as potencialidades que nós podemos desenvolver nas comunidades. Nós temos o setor público que está preparando a infraestrutura, nós temos os empreendedores e produtores rurais que precisam querer virar essa chave, e nós temos as entidades técnicas que darão esse suporte, bem como o SEBRAE, SENAC, FEComércio e outros para Senar, para poder potencializar justamente essa virada de chave, que é conseguir fazer com que o turismo seja mais um negócio em Cachoeiro. Então o SEBRAE fica muito feliz por estar sendo convidado para participar dessa discussão aqui. E aí, secretário, a gente já coloca aqui os desafios para os empreendedores, que é justamente isso, né? Como que eles veem a mudança de chave, como que eles estão se organizando isso para preparar, para receber esses turistas. Nós já temos meios de hospedagem que já recebem, mas os outros produtores, através de plantas ornamentais, através de produtos da agroindústria que precisam estar lá pronto à disposição, como que nós estamos nos preparando para ter essa conexão com os meios de hospedagens e outros atrativos do município, bem dito como os produtos naturais, as belezas naturais, mas como que nós podemos conectar para fazer isso uma rota e divulgar isso para o mercado consumidor, que pode ser o próprio cachoeirense ou o sul do estado que está aqui. E aí a gente passa aqui, quem quer falar primeiro sobre esse desafio de estar preparado para receber o turista na sua propriedade ou na sua comunidade? Passar a palavra aqui então para Simone, está no turismo de hospedagem lá em Pedra da Penha. Fala um pouco do negócio, como que ele se deu, qual foi a virada de chave para o sucesso, quanto tempo que você está já nesse mercado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou levar vocês para Pedra da Penha. Pedra da Penha, ela tem lá as hospedagens, Chalé Vista da Serra, que o Nivaldo vai estar falando, a Sara. Eu vou falar um pouco sobre a minha propriedade, que é o Chalé Arcângelos, juntamente com a Pedra da Penha, né, que temos lá a trilha. Depois nós temos a Rampa do Camilo, que tem o voo duplo de parapentes, e o Chalé Arcângelos. Nós temos hospedagens para famílias e casais e um restaurante que abre todos os domingos, e lá nós também temos serviços especiais, jantar romântico, arrumação romântica. Tudo começou em 2019 com o apoio da prefeitura, do nosso prefeito Vitor Coelho, e a secretaria também, né, juntamente com os secretários da época. Iniciamos lá um projeto. Esse projeto saiu agora em 2023, iniciando em 2024, com o projeto de pavimentação em Pedra da Penha, onde nós vamos realizar lá futuramente o circuito Pedra da Penha. O Chalé Arcângelos, quando eu falo de Chalé Arcângelos, é uma coisa maravilhosa para mim, é algo que realiza, é um sonho que hoje é realidade, assim como o Nivaldo e a Sara e os outros também vão falar. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com turismo rural em Cachoeiro de Itapemirim. E eu faço um convite a você. Venha conhecer a região de Pedra da Penha. Venha conhecer, que é lindo, é maravilhoso. Muito bem, tivemos a contribuição aqui da Simone, do Arcângelos, Chalé Arcângelos, um lugar maravilhoso, um lugar muito belo, para além de todo o visual, né, as acomodações, o restaurante lá funcionando, né, para acolher todos os nossos turistas internos e externos, né? Está aberto para receber todo mundo lá, né? Quem vai agora?
Vamos no lado de cá, Tiago. Boa noite a todos. A nossa rota é uma rota nova, né? Nós estamos iniciando a rota de Santos Reis lá no circuito de Jabuticabeira. E nós hoje já contamos com 9 empreendimentos, né? Desde restaurante, camping, cervejaria, com o pub da cervejaria Nosso Reino, que nós estamos aqui representando aqui na feira da Expo Sul. E nós temos as sorveterias, né? Temos hortos que já estão trabalhando lá na nossa rota. E além da rota, nós temos vários locais para esportes radicais, né? Igual o pessoal de bicicleta que passa muito lá, tem uma descida bem íngreme, então o pessoal gosta de passar por lá. A gente recebe o pessoal do parapente com pousos, né, com a área muito plana, área muito legal para que eles possam ter segurança na hora de pousar. A nossa rota lá, ela deu início há uns 2 anos atrás, mas hoje que ela está começando a ter força, está começando a aparecer, hoje que os empreendimentos realmente estão se profissionalizando para estar recebendo o visitante. Então nós temos uma beleza natural muito grande. Nós temos um local perto da nossa rota lá que tem plantação de caju e o papagaio, ele come a semente do caju, né? Já foram vistos 14 papagaios ao mesmo tempo e é uma ave que estava praticamente extinta na nossa região. Então isso é uma coisa que vem agregando na nossa rota, né? A quantidade de colibris que antigamente quase não se via, hoje nós temos uma imensidão de colibris que você sentado em qualquer ponto da rota, você com calma você vê na mesma planta no mínimo umas 3, 4 espécies diferentes. Então são coisas que estão acontecendo na nossa rota que está agregando e é importante que as pessoas possam ir lá e participar para ver isso pessoalmente. O pôr do sol, o nascer do sol. Recentemente mesmo fizemos aí uma expedição ao alto da pedra, na Pedra de Santos Reis, onde nós mostramos, né, no YouTube o nascer do sol lá na nossa região, né, que foi um momento muito bonito, foi muito legal. E foi uma expedição que nós fizemos pela madrugada, a hora quando o sol começou a aparecer, nós já estávamos no topo da pedra. Então, são momentos que acreditamos que as pessoas que estão interessadas em vivenciar a natureza devem participar da Rota de Santos Reis, porque lá elas vão sentir realmente uma paz, um turismo de experiência e uma coisa muito interessante, que eles possam vivenciar e levar isso para onde que eles moram e talvez retornar com mais pessoas para conhecer a nossa região. Isso é muito importante, Tiago. De tudo que você falou, tudo muito importante, mas 2 coisas que nos faz refletir, Evaí. Uma delas é a iniciativa. A iniciativa de tudo isso partiu de vocês. Isso é muito importante. Às vezes, eu falava isso com Simone, né? Sempre falava isso, Simone, às vezes a gente fica esperando a infraestrutura para começar. Não, a gente começa e força a infraestrutura chegar. A gente precisa empreender. Isso demanda coragem, mas demanda também o outro lado, que você tocou aí, que é ter uma referência técnica para ajudar você a pensar o negócio, ajudar você a fazer esse planejamento, a execução desse negócio, para que ele tenha frutos, bons frutos. Então, assim, e aí o Sebrae, o Senar, como já falado pelo Evaí, e o poder público enxergou isso, o Sindicato Rural enxergou isso, e nós somos juntando os parceiros, foi exatamente pela iniciativa de vocês. Teve a iniciativa de vocês, isso chamou a atenção não só dos turistas, mas chamou a atenção do poder público, e aí sim a gente falou, opa, nós temos que atuar nisso. Está ganhando forma, o povo está com coragem, está com determinação, por si só já estão sendo case de sucesso. Se a gente coloca a mão técnica junto, a coisa só tem a dar mais certo. Então, por isso, a Expo Sul desse ano aí, para todos os nossos ouvintes, presencialmente aqui, os que acompanham a nossa transmissão, a nossa live aqui, é de entender que o empreendedor precisa ver o espaço que ele tem, pensar assim, eu vou trazer pessoas estranhas para a minha vida, e eu vou recebê-las na minha casa, eu vou receber elas dentro da minha realidade, porque a minha realidade é muito boa, ela é prazerosa, gostosa de viver, e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Turismo rural é isso, o empreendedor, ele sente que ele está num lugar maravilhoso,
e ele sente o desejo de compartilhar, e esse compartilhamento vira uma condição também de ter lucro, de vivência, de viver. Então, o trabalho prazeroso. Então, isso é muito importante. Então, obrigado aqui pela sua grande colaboração. Evaí, pode me ajudar? E é justamente aí quando você fala que há o prazer por parte do empreendedor de receber a pessoa dentro da vida dela, né? Mas, por outro lado, o turista também está buscando exatamente isso, né? Ele está buscando a experiência que você tem lá na sua propriedade, como que você faz a sua comida, como que você prepara a sua casa, como você prepara a sua propriedade de uma forma geral, e isso vira essa experiência. E isso vira dinheiro, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, que eu fiz uma visita num canavial para poder ver como que era produzido a cachaça. Eu paguei R$50 no Nordeste para entrar num canavial, para poder cortar uma cana, para colocar na moenda, para poder ver ela virar cachaça. E o que a gente pode colocar dentro das nossas propriedades, que a gente já faz no dia a dia, que já é da nossa rotina, e podemos compartilhar isso com outras pessoas que não sabem. Nós estamos na Expo Sul aqui com concurso leiteiro. Muitas crianças acham que o leite vem da caixinha pronto, mas não sabem de onde vem o leite. E a experiência de ir lá e tirar o leite, ver aquilo transformando num queijo, vendo aquilo transformando num doce e em outros produtos. Então, essa experiência é extremamente importante. E aí eu vou passar a nossa fala aqui agora justamente para uma comunidade que nos recebeu, para uma comunidade que recebeu as nossas capacitações, que está se preparando para essa virada de chave. É claro que a gente precisa da evolução, desse crescimento, dessa maturidade, mas os próprios empreendedores já estão fazendo esse caminho de empreender, de ter a coragem, justamente para poder esperar o turista chegar. E aí, qual foi a experiência que nós tivemos lá a partir de então? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, Carlinhos, né? E aqui em seu nome, agradecer aqueles todos da Prefeitura que têm se empenhado, né, para dar o apoio, né, às comunidades rurais de Cachoeiro. Eu também gostaria só de lembrar também a participação do Contur, no Conselho de Turismo de Cachoeiro, que lá nós estamos representando, né, eu, né, e a Simone de Burarama, né, dos circuitos rurais. É uma importante instituição, né, que também tem apoiado o turismo de Cachoeiro. Mas só para dizer, nós estamos na Expo Sul, a maior feira do estado no âmbito rural. E Cachoeiro, 75% a 80% de Cachoeiro é área rural. Cachoeiro tem em torno de 13% a 18% de área urbana, né? E a área rural, ela está aqui, ela sustenta Cachoeiro desde o início. Hoje, o produto rural em Cachoeiro é significativo no PIB de Cachoeiro. E só lembrando, isso é uma palavra do presidente do Sindicato Rural, Wesley, o agricultor sempre vai estar aqui. Uma indústria pode vir, pode ir, uma empresa pode vir, pode ir, mas a terra, a agricultura vai sempre estar aqui, né? Então, assim, é importante a gente frisar isso para dizer desse momento. O antigo governador Camata dizia que governar é fazer estradas, né? E o turismo, além dos empreendedores que estão nessa atividade, a gente precisa, né, de ter condições de estrada, de sinalização, né, até para que o turista possa chegar, ter uma experiência, porque o turismo rural é um turismo de experiência, né, em todos os sentidos, né, é o paladar, é o olfato, é o tato, é o sabor. Então, isso tudo faz. Então, você também, como chegar e como ser atendido na questão de segurança é importante. E para nós, da Rota do Itabira, assim, extremamente importante nesse momento. O Itabira, não sei, a gente sempre fala o seguinte, o Itabira é visto por todos, mas desconhecido por muitos, né? Todo mundo vê o Itabira, mas muita gente desconhece a realidade. O Itabira agora, ele é um monumento natural,
né? Ele tem uma legislação própria, né? Uma área de desenvolvimento sustentável que foi recentemente implementado, vai ser publicado, talvez, né, esse mês de abril, o plano de manejo. E dentro desse plano de manejo compreende todas algumas atividades que a associação, junto com os vereadores e com os também órgãos da prefeitura, elaboraram no sentido de garantir ao produtor rural, ao proprietário, né, que ele continuasse desenvolvendo as atividades de agropecuária, de agroturismo, de ecoturismo, de turismo de aventura, que é a vocação da região do Itabira. Hoje ainda nós não temos, né, a questão da hospedagem. Hoje o Itabira é mais visitantes. O pessoal visita as piscinas, temos a piscina da Dona Carmen e do Sartório, nós temos a produção de flores da Dona Penha, nós temos o Campo do Louro, nós temos a fábrica de doce Rilu, que fabrica a bala Itabira, que está lá no Itabira. Nós temos o Ecoparque, que faz trilhas, nós temos os sítios, né, como o meu, o Sítio Alvo, como outros também que recebem pessoas para passar o dia e também, em alguns momentos, um pernoite, mas ainda não é aquela hospedagem ainda segura no sentido de que tem todo dia, né? Depende, é só por reserva. E o Itabira, a gente tem desenvolvido esse trabalho junto com o pessoal do Contur, com a Secretaria de Meio Ambiente, que tem nos dado apoio. E o que ele falou aqui é extremamente importante, a questão da preservação da fauna e da flora, né? Ele falou com relação à questão dos pássaros que têm vindo, e é realmente uma preocupação nossa em evitar, né, que pessoas vão caçar, vão apreender os pássaros. Nós temos um projeto, né, que foi desenvolvido pela colega, nossa secretária, né, da Associação de Turismo, Valquíria, que é Aves do Itabira, aves com A e Z, né? Aves do Itabira, para a gente mapear, né, e também proteger todas aquelas aves que estão lá, não só as aves, mas também os outros animais. Então, assim, turismo rural, eles faz com a preservação das nascentes, preservação a rearborização naquelas áreas, e principalmente o que nós temos feito, Carlinho, né, e junto com a parceria com o Senar, que é desenvolver os produtores para melhoria das condições, né, de produção de café, de banana, para que a produtividade aumente, né? Então ninguém quer avançar mais sobre a Mata Atlântica, o que resiste lá. Nós queremos diminuir e ter mais produtividade. Então isso traz realmente a garantia para o produtor, para o proprietário, que esse investimento, né, no turismo também, ele possa ser sedimentado. E é fundamental, além da iniciativa dos empreendedores, né, a questão do apoio, né, público. E aqui eu gostaria de agradecer ao SEBRAE, né, pelo apoio que tem dado, nas pesquisas que tem dado, nos treinamentos que tem dado, no Senar e o Senac também, né, a Secretaria de Cultura, de Turismo e Cultura de Cachoeiro, e todos os envolvidos, né? Então eu acho que é um momento importante, né, que nós estamos vivendo, e que realmente esse desenvolvimento aumente. E, né, a estrada do Itabira normalmente, né, está num processo também de documentação, está na Secretaria de Obras, e a gente acredita que vem avançar para melhorar o turismo naquela região. Obrigado e desculpe aí. Obrigado, Marcos. Boas ponderações. E reafirmo aqui, vou pegar alguns pontos da sua fala, Marcos, muito importante. E o primeiro que eu vou pegar é a sustentabilidade. O que atrai o turismo rural são as belas paisagens que nós temos. Então, cuidar bem delas, manter a nossa Mata Atlântica, manter as nossas pedras, Pedra do Índio, Pedra do Itabira, Pedra da Penha, e muitas outras que nós temos aqui, Pedra do Caramba. Então são pedras que atraem os olhares e as pessoas vão lá. Então manter esses lugares da forma com que eles estão ou melhorá-los, sustentabilidade, isso é muito importante. Temos que construir um turismo responsável com as causas ambientais, né, protegendo sempre o meio ambiente, porque é isso que levará as pessoas a saírem dos centros urbanos, lugares geralmente com um grau altíssimo de poluição,
para buscar uma qualidade de vida nos seus finais de semana, num lugar como o que vocês oferecem. Então, esse é um ponto muito importante. Eu quero trazer aqui para os nossos transeuntes aqui da Exposul Rural, que vão passando para lá e para cá, dizer que a Exposul colocou como uma grande meta dela trabalhar o turismo rural ou o agroturismo no nosso município de Cachoeiro. E também, lógico, potencializar as iniciativas que tem em torno de nós. Isso tudo é muito importante. Porque quando tem um empreendedor no determinado local desse, só o fato dele estar ali com o restaurante, ele abre a porta para o outro empreender lá com o açaí, como lá tem o sorvete, Tiago. Então, um vai chamando a presença de outro e não só o turista vai, mas novos negócios vão surgindo. Então, nós temos aqui, por exemplo, um espaço aqui à direita da nossa arena, que está ali aberto para negociações do nosso turismo rural. Então, todos os que estão aqui têm stand ali, está ali atendendo. Se você quiser fazer uma viagem para um desses lugares, você pode estar visitando o stand ali, e sabendo de como funciona com mais detalhes, os valores, como que é as comodidades, né, a acomodação nos locais. E nós temos lá no stand, na chegada, o stand institucional da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e lá nós temos algumas imagens, algumas fotos importantes desses pontos turísticos para você já vislumbrar ali e falar, pô, eu quero ir nesse lugar aqui. Mas ainda tem uma tecnologia importante lá, a gente tem lá um totem, e nesse totem você pode passar lá, vai responder algumas perguntas e vai traçar uma rota para você. De acordo com o seu gosto pessoal, você vai fazendo, respondendo as perguntas, no final o totem vai falar assim, ó, você tem que ir para a Rota da Penha. Se você gosta de turismo religioso, se você gosta de turismo de aventura, se você gosta também de se acomodar e passar o final de semana tranquilidade, vai te mandar para lá. Mas se você fala assim, eu gosto de cerveja, eu gosto de pescaria, ou vai mandar lá para Jabuticabeira, né, para encontrar lá o pessoal que está lá na rota de Jabuticabeira. Então, assim, muito interessante, passem lá, utilizem o nosso totem para que vocês possam também fazer essa viagem conosco daqui e depois fazer ela de verdade, lá conhecer os nossos potenciais. Agora eu vou passar a palavra para o lado de cá. Quem vai primeiro? Boa noite. Lá eu represento os chalés São João e o nosso turismo começou há mais ou menos uns 2 anos atrás. A gente já tem a propriedade há muitos anos, mas nós somos de Vitória e viemos investir aqui para desfrutar mesmo da paisagem. E o turismo começou lá como uma necessidade do turismo de aventura, porque os campeonatos aparecem e vêm pilotos e escaladores do mundo inteiro que não tinham bons lugares que atendessem as expectativas que eles estão acostumados no padrão deles lá. Então, devido a essa necessidade, veio a ideia de empreender, de construir, de investir. E até então, o nosso objetivo era somente atender o turismo de aventura. E de um tempo para cá, a gente deu entrada nas grandes plataformas de aluguel por temporada. E agora a gente recebe pessoas do Brasil inteiro. Tem cliente de Minas chegando esse final de semana, tem cliente de São Paulo chegando esse final de semana, que vem para cá para isso, para conhecer, para desfrutar, para ter experiência de como é o que as pessoas do interior estão acostumadas a viver. Porque nós, da cidade, do centro, que estamos acostumados a viver naquela caixinha quadradinha do apartamento, que vê prédios e mais prédios, sem o infinito, sem o horizonte, que vocês tanto veem e estão acostumados e acham normal, vem para cá para conhecer isso, para ter essa experiência de como é acordar e comer um queijo da vizinha que faz, acordar e comer um pãozinho caseiro que não veio da sacolinha do supermercado, ver como que a gente também tem fazendinha, nós temos piscina natural, piscinas, churrasqueiras, e ver os animais é uma coisa tão difícil hoje em dia na Grande Vitória, que quando as crianças vêm para cá, elas procuram tomar banho de mangueira, mesmo tendo piscina, porque piscina a gente tem em Vitória. E aí, na semana passada, os hóspedes mesmo estavam pegando as mangueiras da irrigação dos jardins para tomar banho, porque nunca tinham tomado banho. Então, assim, justamente o Sebrae, a Prefeitura, ter esse olhar que o que talvez para as pessoas da região é comum, para os outros não é.
E aí, se você associa um restaurante, associa uma cervejaria, associa talvez uma pessoa que tenha produção de laticínios e queira criar experiência, você movimenta o turismo de toda uma região, você gera trabalho, gera renda, gera talvez a vontade do jovem que pensa em ir para a cidade para trabalhar na rua, ver, não, aqui onde eu moro, eu tenho oportunidade de empreender, eu tenho oportunidade de criar, de continuar onde eu vivo e ter uma experiência que talvez na rua ele acha que teria, mas nem teria. Então, realmente, é uma oportunidade, é uma visão que é só dar o primeiro passo. E depois do primeiro passo, com certeza, a gente vai arrastar mais e mais pessoas. Com certeza, agora com essa obra que está saindo, e se Deus quiser, vai continuar. É um momento de prosperidade para a nossa região. Muito obrigada. E o turismo é vender o que é bom, né? E se o queijo é bom, se o bolo é bom, se a comida é boa, se a cama é boa, né? Se o chuveiro é bom, né? Seja ele de mangueira ou não, né? Melhor ainda, né? E é justamente isso, né? A gente tem a oportunidade de viver aquilo que é bom, né? E aí justamente a gente poder proporcionar para o turista as expectativas, né? Dentro do nicho de mercado que é oferecido. Você escolheu lá o turismo de aventura, outros podem escolher a pescaria, outros podem escolher uma plantação de alguma coisa, né? E identificando esses pequenos nichos que são a conexão do turismo rural, que pode ser pela gastronomia, inclusive, né? E aí esses meios de hospedagem são totalmente conectados a essa necessidade. Justamente onde vocês identificaram a oportunidade de empreender a uma condição especial para um determinado público, e essa oportunidade, aqui no município de Cachoeiro, ela é extremamente dinâmica em função da sua diversidade. Nós temos aí a natureza, nós temos as pedras ornamentais, nós temos o agro que já foi oferecido, nós temos a agroindústria, nós temos as cervejarias. Olha a diversidade que nós temos no município e que a gente precisa conectar. E aí a dificuldade dos meios de hospedagem, justamente de atender a expectativa daquele público, daquele cliente que nós precisamos, não é? E aí, aproveitando a oportunidade desse público, gostaria de identificar com o senhor qual foi o público que vocês identificaram na propriedade e qual é a experiência que nós temos lá na comunidade também, no seu entorno, dentro da sua propriedade, aproveitando os produtos que ali no entorno tem, para poder ser apresentados também lá por vocês. Boa noite a todos. Eu já ouvi muitas falas aqui, principalmente da Sara, do Carlinhos Miranda e do pessoal do Sebrae ali, que é interessante. Eu moro lá na região da Pedra Penha desde quando eu nasci, tenho 56 anos de idade que eu moro lá. Nunca tive essa visão de turismo rural, através do secretário Robson Valadão, há 3 anos passados, teve na nossa região lá, e enxergou a região como um potencial turístico. Mas a gente não enxergava isso. A gente morava lá, vivia lá, trabalhava lá, mas nunca pensou nessa possibilidade de receber turistas na nossa região. Mas é através de cursos no Sebrae, visitas técnicas, a gente viu que tem potencial. O local é bonito, o local é bom. Se eu falar para o pessoal de Cachoeiro aqui que a gente mora numa altitude de até 730 metros, que é o caso do meu chalé, onde que é a minha propriedade, o pessoal de Cachoeiro vai achar que é impossível. Mas lá é altitude alta, como Venda Nova, mas o pessoal de Cachoeiro não conhece, como o Carlinhos Miranda falou aí. Cachoeiro ainda tem que conhecer o seu próprio interior, não conhece. Mas como você me perguntou aí, na questão de como é receber, eu estou encantado. Estou encantado porque é uma coisa muito boa, muito gostosa, você receber pessoas de outras regiões, como a Sara falou aqui, pessoas que vêm até de fora do Brasil para conhecer a região, através de turismo de aventura, que ela até não chegou a falar, mas lá tem bungee jump, acho que é isso o nome, né? Windsurf, que salta de aquela asinha de morcego, é pertinho da propriedade dela, e vem pessoas de todo o mundo inteiro.
Isso. E além do parapente também, que traz pessoas também de fora do Brasil também, né? Mas é muito gratificante a gente receber pessoas e ganhar dinheiro com isso. Que muitas vezes o produtor vizinho, mas isso dá dinheiro? Isso é bom? Isso dá dinheiro sim. É um investimento alto que a gente tem que fazer, é um investimento que não vai dar um retorno rápido, vai demorar, não é assim fácil também não, mas a gente tem que estar sempre se aprendendo com o outro, aprendendo com os vizinhos, sempre aprendendo com quem pode ensinar a gente, para a gente poder não errar. Porque às vezes você erra, você tem que voltar lá atrás e começar de novo. Então isso não é bom para o turismo rural. Você tem que sempre fazer o mais certo possível, para poder você não precisar voltar para trás. Se você voltar para trás, você perdeu viagem, já perdeu tempo. Então isso não é bom. E receber pessoas é complicado? Não, não é complicado. Tem que saber. Não é de qualquer jeito você vai receber uma pessoa. Tem que ter jeito, tem que aprender a receber a pessoa, senão você não vai receber a pessoa. Eu lá recebo pessoa no meu chalé, eu tomo conta de outra propriedade, que é outra pousada que tem vizinho lá, então é muito gostoso, é muito bom. Como a Sara falou aqui, eu pretendo levar minha filha de volta lá para o interior, ela já saiu de lá, como várias pessoas mais jovens já saiu de lá. E a Simone, com o restaurante dela, ela dá a possibilidade de vários jovens, se vocês for lá num dia que está, quando está aberto, vários jovens trabalhando, voltando lá de novo para a gente lá. Isso é muito bom mesmo, porque o jovem, ele quer uma coisa diferente, não quer trabalhar mais na lavoura. E o turismo rural é a chance deles voltar para lá. Eu vejo isso muito no dia a dia lá. Vejo que a minha filha já me ajuda, ela mexe no Instagram, toma conta disso tudo, e eu creio que futuramente, um futuro bem próximo, a gente vai levar lá para cima, para ela poder trabalhar com a gente lá, que é muito bom, muito gratificante mesmo, a gente trabalhar lá. Cachoeiro de Itapemirim, se eu não me engano, acho que tem 270 mil pessoas, né? Ou 170 mil? 189 mil, né? Eu garanto para você que nem 1% da população de Cachoeiro não conhece a região de Pedra da Penha. Conhece Pedra Azul. Onde que eu vou passar uma noite num chalé? O pessoal de Cachoeiro vai para Pedra Azul, porque ainda não conhece a nossa região lá. Se conhecer a nossa região, vai ver que lá também é bom. O clima é agradável, tem coisas já boas, legal lá para fazer, tem coisas boas, pousadas boas, que nem da gente, da minha vizinha, aqui tem tudo lá. Tem lugar legal sim. O pessoal de Cachoeiro tem que conhecer lá. Nós começamos então aqui com 5 cases de sucesso, né, em áreas diversificadas. No meu lado esquerdo aqui, mais na área de hospedagem, lado direito, né, bebidas, né, acomodação também que você tem lá, mas lá é a questão da experiência, o visual e tudo. Mas é importante a gente ainda ressaltar aqui algumas coisas que eu preciso trazer. O Marcos falava aqui que lá no tempo atrás, não vou falar antigamente, mas no tempo atrás, a gente se conectava pelas estradas. O Marcos falava das estradas. E aqui do lado de cá trouxe uma conexão que é as redes sociais, né? Está falando de conexão veloz. Aconteceu aqui, apareceu para o mundo inteiro ali. A capacidade que as mídias sociais têm de elevar um bom negócio para muito longe e trazer pessoas de muito longe para perto do bom negócio. Então, utilizar isso a favor, essas ferramentas digitais, em favor dos negócios é fundamental, e a gente já viu que esse movimento ele acaba fazendo um combate perfeito ao movimento do passado. Quando abria as estradas, os meninos e as meninas saíam do interior e iam para a cidade, como eu, saí do interior de Muqui e vim para Cachoeiro para me tornar o que eu me tornei hoje. E hoje a gente vê uma outra ferramenta, uma outra conexão, um outro caminho, fazendo o inverso e combatendo o êxodo rural, que é um problema da agricultura como um todo, do agro como um todo. Hoje falta mão de obra no campo, e aí eu estou falando de pecuária, da própria agricultura. Você vai conversando com cada produtor, a reclamação vai ser sempre essa. Nós temos tecnologia, nós temos boa terra, nós temos ótimos fertilizantes, boas técnicas, mas não temos pessoas. E aí
a cada dia as pessoas precisam ser substituídas pela robótica, pelos equipamentos mais modernos. Mas esse é o movimento do turismo rural que leva de volta os jovens para o campo, porque ele vai ser útil, né? Ele vai ter uma ferramenta que ele trabalha na cidade, e ele vai poder trabalhar lá, ter uma qualidade de vida melhor. Esse é um atrativo importante que nós precisamos considerar. E um outro ponto que eu quero pedir ao Evaí para me complementar, eu faço muita palestra sobre empreendedorismo, e nesses treinamentos eu costumo falar para as pessoas, até para aguçar o desejo de empreender, isso é muito importante, que a grande maioria dos empreendimentos nasce do caos, nasce do problema. A gente tem um problema, é o desemprego, é a falta de moradia, é um problema econômico, tem um problema que surge na nossa vida, e você vai procurar a solução do problema. E a solução é uma ideia que surge, que pode ser sua ou não seja sua. Você pode copiar de alguém, ou alguém pode sugerir isso para você. E para isso nós temos a técnica, nós temos o Sebrae, nós temos o Senar, para capacitar, mas para sugerir, para planejar. E isso é muito importante, que a gente conta com isso. Mas de entender isso, na hora da aflição, na hora do caos, você para assim, o que eu vou fazer? Na hora do desespero, aí você senta e vai falar assim, nossa, eu tenho uma propriedade lá em Jabuticabeira e já tem 6 empreendimentos lá. O que falta lá? E aí eu vou no que falta. Não preciso competir com ninguém, eu vou no que falta. E vou fazer o complemento. E essa boa ideia vai resolver aquele caos, aquele problema que você está vivendo. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente precisa silenciar, olhar no horizonte para você enxergar lá longe e ver o mundo de possibilidades que se tem, e ele brota desse caos. Eu não tenho dúvidas que talvez na vida de vocês que já estão empreendendo, estava numa situação inusitada, difícil, e vocês falaram assim, aonde que eu vou achar um caminho? Você estava lá em Vila Velha e veio empreender em Cachoeiro de Itapemirim lá, né, em Bom Jardim região. Então é isso. E aí eu estou falando isso porque eu estou falando para quem não está aqui ou quem está andando por aí, porque vocês já estão no caminho do empreendedorismo. Mas tem muitas pessoas que talvez estejam vivendo esse caos, que estejam olhando e não enxergando uma possibilidade. E ela se apresenta para você agora, através dessa ideia que a Exposul traz para cá, e demonstra para todos que é o turismo rural um grande potencial. Tecnicamente, o Evaí vai falar melhor disso. Muito importante essa questão da oportunidade, né, e do empreendedorismo por necessidade, que é um grande fator no Brasil, e que ele, de fato, ele gera e move a economia justamente pela necessidade de empreender. Nós tivemos muito recentemente aí o caos que nós tivemos, que foi a questão da pandemia, e que essa pandemia proporcionou o turismo regional. Muitos dos empreendimentos aqui aconteceram no processo da pandemia, né? Estão surgindo no processo da pandemia. E aí nós temos aí como oportunidade justamente perceber que essa situação pode ser como uma oportunidade de negócio, e que o turismo a gente não consegue fazer nada sozinho, precisa ser complementar, né? E como nós falamos aqui, justamente como nós temos 5 cases de sucesso, nós temos aqui gastronomia, nós temos meios de hospedagem, nós temos lazer, e nós temos todos os outros empreendimentos que podem conectar ao turismo, justamente porque o turismo ele é transversal, né? Nós estamos vivendo um caos aqui, bem próximo de nós, que foi Mimoso, né, que foi atingido pelas chuvas. O turismo pode ser a grande salvação daquela cidade. Bem como aqui nós tivemos também a enchente bem recente, né, e que muitas oportunidades surgiram a partir de então. Muitos empreendimentos foram impactados. E aí quando você tem a parte técnica, o planejamento, quando você tem isso junto com você, isso te permite ter algumas oportunidades, algumas visões, e te prever alguns imprevistos que antes você não tinha. E quando você tem um planejamento estratégico, aonde pode te dar um cenário favorável e um cenário pessimista, você se organiza para esse planejamento. Então, quando você que está aí, vivendo, como você falou, né, está nos vendo, né? As pessoas estão transitando, mas tem as pessoas que estão nos vendo. E que está vivendo um caos, a nossa orientação técnica é que haja primeiro um estudo técnico para verificar a viabilidade desse negócio.
um planejamento de curto, médio e longo prazo, de forma que você possa prever os seus investimentos, aonde os riscos podem ser minimizados. Esse estudo técnico, ele é fundamental, mas ele não pode parar por aí. Assim como nós já estamos visualizando oportunidade de capacitação para outros que já estão aqui empreendendo, justamente para poder acessar novos mercados, para poder conviver com a tecnologia através das plataformas de comercialização, através das plataformas de Instagram e outros mais, para poder apresentar o seu produto. Mas como que isso precisa ser feito? E aí, justamente, essas entidades, bem como o SEBRAE, está aqui justamente para poder oferecer essa parte técnica para todos vocês que precisam dessa ajuda. Antes da gente partir para a parte de encerramento desse bate-papo importante, né, que a gente está vivendo aqui, eu vou falar uma coisinha e depois eu gostaria que vocês pudessem ainda... Eu sei que depois que a gente fala, lembra de alguma coisa, né? Então, de repente, se você lembrou de alguma coisa, fazer mais uma consideração sobre o seu empreendimento que você gostaria de estar divulgando agora nesse momento. Mas antes eu quero falar uma coisa muito importante, que saiu da sua fala, e aí me veio aqui na minha cabeça. Às vezes a gente pode contribuir com o turismo rural sem ser o empreendedor direto. Às vezes eu não quero receber as pessoas na minha propriedade, mas eu produzo um queijo maravilhoso lá na minha propriedade e eu posso vender para a hospedagem que vai ofertar lá o café da manhã. Eu posso começar a produzir goiaba, fazer uma goiabada deliciosa e vender lá para o café da manhã. Eu posso fazer pão, bolo, ou seja, nós temos também um outro movimento, que é o movimento das agroindústrias, que é muito importante eu trazer à tona, não posso deixar de falar, até porque nós temos algumas agroindústrias aqui hoje, né, também demonstrando os seus produtos aqui na Expo Sul Rural, e é de suma importância. Nós temos hoje cerca de 23 agroindústrias, tanto de produtos de origem animal ou também de produtos diversos como pão, bolo, panificação, etc., que podem ser fornecedores de vocês, porque isso agrega valor ao produto que vocês entregam. Porque quando eu vou no interior, quando eu chamo de roça, né, popularmente, porque eu também sou do interior e sou da roça, quando a gente vai à roça, a gente quer coisas da roça. Eu, por exemplo, quando eu vou lá para o meu sítio, eu evito levar as coisas industrializadas, eu vou comer as coisas que produzem lá no meu sítio. E eu acho que isso é legal. Então, se você olha ao redor de você, o que está sendo produzido que pode ser utilizado no seu negócio. Compre dali, né? Aproveite e fomente essa cadeia produtiva do turismo rural que está em torno de você. Isso é muito importante para vocês que já estão empreendendo e, logicamente, para todo empreendedor que está nos assistindo aqui, né? E vai procurar o SEBRAE, e vai procurar a Secretaria de Agricultura para poder ter uma orientação, né, que vai procurar formação técnica com o Senar através do Sindicato Rural, que é um fomentador de tudo isso. Então, agora eu gostaria de passar aí para as considerações. Quem gostaria de considerar primeiro? Simone, que começou. Carlinhos, turismo rural é um negócio de sucesso. Se você tem a oportunidade de trabalhar com turismo rural, não perca tempo. E eu deixo meu convite, vá conhecer a nossa região, dê uma olhadinha lá no nosso Instagram, Chalé Arcângelos. Vai ser um prazer receber todos vocês. Muito obrigada e boa noite. A gente viu que são várias ideias, né? Vários pensamentos. Turismo rural tem que estar de olho nisso daí. Você não pode caminhar sozinho, não. Como o Carlinhos falou, precisa do vizinho que faz queijo, precisa da mulher que faz um docinho. Você tem que estar sempre de olho, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Você precisa de outras pessoas para te ajudar. Senão você não vai para frente. Turismo rural é isso, é união, é se unir. A gente está aqui em 4 empreendedores aqui da região de Pedra da Penha. Mas se tivesse 10 era melhor, se tivesse 15 era melhor. Então, quanto mais, melhor. O turista vai na minha pousada, ele quer conhecer outra pousada. A do meu vizinho, a da minha vizinha. Então, é isso aí que o turista quer, é diversidade. Não é uma coisa só, não adianta você fazer um luxo, o top do top, ele vai lá, ele vai enjoar, ele vai uma vez, vai duas, vai enjoar. Ele vai querer outra localidade, uma mais simples, uma diferente. Então, o turismo rural é isso daí, é diversidade. Não pense isso. Não pense que você vai caminhar sozinho, não. Tem que ver se os vizinhos querem vir junto com você também. Sempre de uma maneira correta, através do SEBRAE, do SENAI, fazendo curso, fazendo capacitação, porque você tem que conhecer aquilo que você está fazendo. Não é de qualquer jeito também, não. Eu acho que é isso. O meu Instagram é Chalé Vista da Serra.
Chalé Vista da Serra, você vai entrar lá no meu Instagram, você vai ver como é que é o meu chalé, como é que é tudo lá. Tá tudo a informação, tudo direitinho lá. Chalé Vista da Serra. A nossa rota lá está iniciando, mas está pronta para estar recebendo as pessoas. Aí é uma coisa que comentaram aqui, que realmente isso acontece quando você desenvolve um empreendimento no local, principalmente falando de uma rota turística, você acaba movimentando toda a região, né? Porque, como exemplo que vocês deram, lá na nossa região acontece também que nós utilizamos insumos nos nossos produtos de produtores da nossa região. Então, no pub que nós temos lá, o suco que é servido não é industrializado, vem do nosso vizinho que produz polpa, né? Linguiça artesanal que é produzida na nossa região, o queijo que vem de lá. Então, assim, nós temos N produtos que são produzidos na nossa região, que são consumidos pelos nossos estabelecimentos. E isso vai fortalecendo uma região como um todo, não apenas um único empreendimento, né? E sem falar que quando nós também vamos pedir ajuda, igual com o Sebrae, é muito mais fácil você ir sozinho que você ir com um grupo, né? O grupo, para o Sebrae vir atender um grupo, fica melhor para ele fazer o trabalho e também fica melhor para a gente entender o trabalho. E quando vocês quiserem estar participando lá de algum evento lá na Cervejaria Nosso Reino, @Cervejaria Nosso Reino, vocês podem estar seguindo a gente aí, que nós vamos divulgar todos os nossos eventos lá. E venham participar com a gente, venham visitar aí a nossa rota, a rota de Santos Reis, em Jabuticabeira, que nós ficamos exatamente no meio do transporte entre Conduru e Burarama. Uma rota belíssima, não tem morro, né? Pessoal que gosta de bike, lugar lindo para andar. E parar lá e tomar uma cerveja, se refrescar, tomar um banho temos lagoas, tem piscina, tem área de camping, tem muitas coisas interessantes para que as pessoas da cidade possam ir e conhecer a nossa rota. O Instagram é @Cervejaria Nosso Reino. Então, seguindo o link do que ele estava falando sobre uma ponta puxa a outra, é justamente como seria incrível se tivesse uma cervejaria na nossa rota, ou uma pessoa que faz uma cachaça muito boa, ou uma pessoa que talvez cria porcos e quer fazer um lugar para servir porções, servir petiscos, um restaurante talvez de um porte diferente. Tem espaço para todo mundo, né? Você tem que pensar assim, tá, a pessoa vai chegar lá e vai dormir, mas ela vai fazer o que mais? Vai na cachoeira? Na cachoeira tem um restaurante. Se você quiser subir a trilha, tem outro restaurante. Vai por aqui, vai por ali. Então, quanto mais pessoas estão ali, mais você consegue movimentar. Até a tia que faz um crochê e consegue vender ali. A moça que gosta de plantar e vai vender as suas mudas, vai vender cactos, vai vender orquídeas suculentas. Então, quanto mais investimento, quanto mais informação, talvez o que falta para aumentar o número de empreendedores seja a informação de, eu sei fazer essa coisa bem feita. O que eu preciso fazer para comercializar isso? O que eu preciso fazer para implementar essa minha ideia, esse meu dom e conseguir monetizar com esse produto? Então, agora, com o apoio do Sebrae, com o apoio da Prefeitura, eu acredito que cada vez mais o agroturismo vai conseguir trilhar por mais frentes, atingir mais pessoas, né? O arroba da acomodação é chalés.São João. Como você falou, Carlinhos, a gente fala e depois, né? E a gente vai falar assim rapidamente 3 coisas. O artesanato local, né? É fundamental também a gente investir, né? Nós temos ali, né? Dona Ana trouxe ali alguns quadros, né? E o irmão dela, seu Dias, também faz um artesanato com bananeira, folha de bananeira, né? Coisa assim, né? E além de outros. Mas eu gostaria de dizer que eu acho que é o momento assim a gente olhar para o turismo rural de Cachoeira, né? Nós temos o Contour, né? Tem o Convention. Eu acho que as entidades, Sebrae, Senar, Senac, é o momento da gente se unir, se profissionalizar para trazer realmente, principalmente o nosso público interno,
como, né, ela disse, né, nem 1% conhece Cachoeiro, não sei se foi a Simone e tal, não conhece Cachoeiro, não conhece as belezas rurais de Cachoeiro. Então, assim, atingir esse público, né, interno nosso, de Cachoeiro e da região, trazer esse pessoal para cá. Nós temos lá o nosso sítio, né, sítio Alvo, né, está a 7 quilômetros de Cachoeiro. A rota do Itabira, o pessoal olha, acha que é longe, mas é apenas 7 quilômetros do centro de Cachoeiro. Menos de 10 minutos, né, para você chegar lá, né, participar. Assim, é muito importante. E acompanhe nossas redes sociais. Rota do Itabira, né, é o nome da nossa rota, né, e as outras rotas também. Eu acho importante o pessoal visitar, seguir, para acompanhar as novidades. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Como a gente diz, sempre lembra mais alguma coisa. E Simone quer falar mais um pouquinho aqui. Carlinhos, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a você, ao Evaí. Nicolas, eu quero agradecer a você também. A Lorena, Fernanda, Lelê, né? O Ibelê. Muito obrigada. Vitor, muito obrigada por apoiar o turismo rural em Cachoeiro de Itapemirim. Muito obrigada. Evaí, Sebrae, fazendo as considerações. Nós temos o Iberê indo para o encerramento aqui. Está com você. É isso, agradecer toda a organização da Exposul, né, juntamente com a Prefeitura, e a todos os empreendedores que fazem parte e que fazem isso acontecer, né? O Sebrae está de portas abertas para todos os empreendedores, para aqueles que pensam em empreender também, e que possamos juntos conseguir fazer o turismo rural de Cachoeiro diferente, né? Que seja mais uma alternativa de economia local, para que possamos beneficiar a essas pessoas que estão aqui, ávidas de empreender, ávidas de fazer com que o seu negócio prospere. E essa conexão aqui é importante. Até um produto que tem de uma rota pode complementar outra rota e a gente fazer com que isso seja cada vez mais dinâmico. Obrigado pelo convite a todos que puderam estar aqui conosco também. E é dessa forma, né, provocado pelo Sindicato Rural, né, que foi quem de fato, né, nos trouxe essa pauta no início do ano passado, né, no início de 2023, Secretaria de Cultura, minha amiga secretária Fernanda, uma apoiadora, o Senar, o Sebrae que está aqui presente, o Sistema S, né, sindical, todo o sistema sindical presente conosco. Agradecer demais a Exposul Rural, né, nós somos parceiros, somos executores juntos, a Prefeitura Municipal, falo em nome da Secretaria de Agricultura, mas parabenizar a Pedro Paulo, Zaira, Iberê, a galera toda, essa equipe maravilhosa que tem nos proporcionado aqui na Exposul Rural esse encontro, esse debate, essa roda de conversa, mas aqui é um passo, outros passos serão dados, né, e pensando nisso, nós aprovamos no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, um recurso pequeno, mas é considerado de R$40 mil, que será revertido exatamente para custear mais treinamentos, né, para o setor do agroturismo, turismo rural, e também das agroindústrias que estão localizadas, né, nessas regiões, para fomentar tudo isso. E o Sebrae é o executor de tudo isso junto com o Senar, mas a Prefeitura Municipal também aporta recursos para que seja fortalecido ainda mais. Então a gente vai encerrando essa roda de conversa, agradecendo os nossos empreendedores, agradecendo o Sebrae, e fiquem com a Exposul Rural, mas daqui a pouco tem mais live, Iberê? Tem mais live daqui a pouco? Fica com a nossa grande feira, nossa Exposul, que vai até o dia 7, curta conosco até domingo. Um abraço a todos. Muito obrigado. A Exposul Rural 2024 foi um verdadeiro sucesso, fruto do esforço e dedicação de todos os parceiros envolvidos. A presença maciça do público, a qualidade dos expositores e a competição acirrada nas provas de cavalos, concursos leiteiros e exposições de gado girleiteiro e girolando demonstram a força e o potencial do nosso meio rural. Cachoeiro de Itapemirim se destacou como anfitrião acolhedor, recebendo visitantes de toda a região e valorizando a nossa tradição agropecuária. Em nome da organização da Exposul Rural, expressamos nossa gratidão a cada um de vocês por fazerem parte desse desafio.
recebemos cerca de 120 mil pessoas ao longo dos 4 dias, com significativos negócios concretizados. Turismo rural, agroindústrias, cafés especiais, cachaças, flores, artesanato, tratores, implementos agrícolas, carros e caminhões, tecnologia e genética foram ofertados pelos mais de 500 expositores presentes. Muitos produtores que visitaram a Exposul em busca de informação saíram contemplados pela oportunidade de adquirir conhecimento e encontrar soluções inovadoras. O público e as famílias, em busca de entretenimento, também ficaram com gostinho de quero mais. A Exposul Rural fica assim, mais uma vez, marcada como um evento inesquecível e imprescindível para o desenvolvimento do Sul Capixaba. Agradecemos especialmente à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e ao Sindicato Rural pela realização, ao Governo do Espírito Santo, através da ADERES e as Secretarias de Desenvolvimento, Mulheres, Agricultura e Ciência e Tecnologia, pelo apoio institucional e financeiro, aos nossos patrocinadores, Cicobi, Celita e Banestes, pelo investimento no agro, a todos os expositores e parceiros por tornarem possível a realização desse evento memorável que já conquistou espaço no calendário nacional. Até breve e gratidão por tudo. Tratores e boiadas, trabalho constante, terra fértil na Exposul, riqueza radiante. No campo semeamos o fruto a brotar, óleo do Espírito Santo, a Exposul.